Abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3. Primeira de João, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 até o 10, na nova versão internacional, para a nossa meditação de hoje. Filhos de Deus, amados, agora manifestar, seremos semelhantes, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Até aqui, vamos orar? Mais uma vez nós te louvamos nessa manhã, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio. E queremos lhe pedir que a Tua palavra venha edificar e fortalecer as nossas vidas em absolutamente tudo, porque nós dependemos do Senhor e descansamos completamente no Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, um dos maiores presentes que temos nesse mundo é a paternidade. Como é bom ter filhos, irmãos. É uma alegria quando nós olhamos para os nossos filhos e vemos eles desenvolvendo-se, vemos eles aprendendo, vemos cada um deles crescendo, e nós, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, vemos desenvolvendo neles características que são parecidas conosco, seja o pai ou seja a mãe, facetas do caráter que eles vão adquirindo na caminhada. Esse é um grande presente, a paternidade. Esse é um presente maravilhoso. Eu acho lindo quando as crianças chegam para os seus pais e olham para eles com uma simplicidade profunda e simplesmente se lançam aos seus braços, se lançam, pegam nas suas pernas. Eu me lembro que há muito tempo atrás, estava aqui na igreja ainda, a Gigi tinha acho que 2 anos e pouquinho, e ela está com o pai dela. Não havia uma barreira entre igreja, título. Ela olhou e viu o pai dela lá na frente e falou: ainda que muitas vezes no coração da juventude cresça uma certa rebeldia, um dia eles ainda vão entender, como nós também entendemos, o quão é precioso nós temos um lugar para voltar, um lugar seguro, onde ali temos o nosso pai e a nossa mãe que nos aguarda, uma cama segura, um alimento seguro. Então, a paternidade e é bênção, e eu amo esse termo, porque nós vamos perceber que Deus nos chamou para sermos seus filhos, quanto o ato de ser filho, de ter alguém que nos ama, que cuida de nós. Moçada, deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Tem uma galerinha lá em cima, outra galerinha aqui embaixo. Vocês vão agradecer a Deus por cada bronca que vocês levaram dos seus pais. Vão agradecer. E se eles não dessem essas broncas, eles não estariam manifestando amor. A Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. E é por isso que nós corrigimos com amor também os nossos filhos. Quando nós olhamos para esse texto aqui da palavra de Deus, depois de nos mostrar como nós podemos nos proteger dos enganos desse mundo, o apóstolo João nos mostra o privilégio que nós temos de sermos reconhecidos como filhos de Deus. A paternidade é uma bênção que Deus nos deu. Sermos recebidos como filhos é uma bênção que Deus nos deu, mas isso emana do caráter do próprio Deus. João está dizendo que há uma paternidade maior do que a nossa paternidade terrena, uma paternidade perfeita,
uma paternidade que não há falhas, uma paternidade que tem a correção na medida certa, o cuidado na medida, o privilégio que nós temos de sermos reconhecidos como esses filhos de Deus. A filiação divina é algo que nós devemos considerar na mais alta conta. Nós não somos apenas conhecidos como amigos, muito além disso, nós somos filhos. No que a relação de amizade ou a relação de mero conhecimento, ela envolve familiaridade, intimidade, proteção, participação na herança. Não é assim que acontece com você? Agora você ouve isso, me dá. Né? E é uma bênção. É uma bênção quando você lá está com o seu dinheirinho contado e quer comprar algo. Né? Ontem aconteceu isso lá em casa, foi uma festa, uma alegria, né? Fica de boa, está tudo certo. Por que você faz isso? Porque a familiaridade, o amor envolve partilha. Não há pai que com alegria não abra mão de coisas para os meus filhos vão ter uma condição melhor do que eu tive. Às vezes a gente até estraga, viu, irmãos? Toma cuidado com isso. Você é o que é porque você passou pelo que você passou. Você experimentou as coisas que você experimentou. Às vezes a gente vai tirando dos filhos todo tipo de dificuldade. Lembro-me de um livro que eu ganhei logo que a Giovana nasceu. Não sei se foi um livro ou foi um recado. Porque o nome do livro é assim, Quem Ama Educa. Eu falei assim, agora eu estou recebendo o livro com alegria, mas não sei se está dando um recado assim, ó pastor, presta atenção, hein? Mas o livro dizia que muitas vezes nós temos criado filhos que são parafusos de geleia. Eles têm a forma do parafuso, eles têm os fusos certinhos para ter firmeza. Às vezes nós até falhamos nisso, mas muitas vezes falhamos por quê? Porque nós queremos inserir os nossos filhos em todos os privilégios que nós temos. Cada um de nós. Quando nós compramos, vendemos, arrumamos alguma coisa em casa, trocamos um carro, nós pensamos no conforto em tudo dos nossos filhos. E é muito diferente da nossa época. Eu lembro que quando meu pai comprava carro, ele comprava TL azul com cochininho laranja. Quem já teve cochininho no carro sabe do que é isso. Era impossível que alguém roubasse aquela TL. Era azulzinho, clarinho, e os cochininhos laranja, assim, que ela acendia dentro do carro. Eu falava, pai, por que isso? Eu falei, para proteger os bancos. Fomos com absolutamente tudo com os nossos filhos. E os filhos de Deus? Os filhos de Deus, então, são aqueles a quem o Criador de todas as coisas, Deus nos colocou como criaturas suas. Nós manifestamos a glória de Deus porque fomos criados por Ele. E diga-se de passagem, de toda a obra criada, o ser humano é a excelência, porque no ser humano, acerca do ser humano, a Bíblia diz que Deus o fez a sua Deus. No entanto, nem todo ser humano, de alguns desses, o chamando para serem seus filhos. E João diz aqui nesse privilégio. João usa pelo menos 5 vezes aqui nas cartas o termo filhinhos, amados, com a ideia de gente que foi acolhida com carinho. E isso traz muitas implicações para nós. Deus nos chamou para sermos seus filhos. Deus nos buscou para sermos seus filhos. Deus nos adotou para si. Deus olhou para nós e não havia nada em nós a não ser o desejo de Deus nos amar. E Deus nos trouxe para a sua família. Deus nos incluiu na sua casa. Deus resolveu partilhar a sua graça, os seus dons, a sua bênção, a maravilha do seu amor sobre nós. Deus resolveu colocar o seu nome sobre a nossa vida. E isso nos tornou os seus filhos. E não há ex-filho. Tem até alguns filhos que são meio rebeldes. Mas ele não é ex-filhos. Eu nunca vou me esquecer de uma experiência em que eu estava em Porecatu ainda. E aconteceu e as pessoas prenderam, os guardas prenderam, a polícia prendeu os ladrões e levaram para o presídio de Porecatu. Eu estava indo lá no presídio, na cadeia de Porecatu, visitar uma outra pessoa. E quando eu estava na porta, um dos policiais me conhecia. Então, assim, todo mundo fazia revista comigo. Eu falei, não, você precisa fazer revista. A pastora, ela saiu da fila que ela estava. Inclusive, ao preço de perder o lugar na fila, porque 25 anos de idade, falei, o Senhor, falei, sou pastor. Por favor, visite meu filho. Meu filho tem 17 anos. Eu falei, mas o que ele está fazendo?
Naquele momento dá uma certa indignação, até que aquela mulher falou assim: eu sou da Assembleia de Deus, eu tenho orado por esse menino o tempo todo, ele está distante do Senhor. Eu não sei o que Deus tem para ele, mas ore por ele, pastor, me ajude. Eu entrei, fiz a visita que eu tinha que visitar, e na saída, eu passei, perguntei para o rapaz ali, que era o carcereiro, onde era a cela desse rapaz. Ele olhou para mim: você vai visitar ele, pastor? Eu falei: vou visitar ele. E cheguei para aquele rapaz, falei: fulano de tal, você está aí? O menino saiu lá do fundo, falou: sim, estou aqui. Falei: olha, encontrei com a sua mãe na fila, eu sou pastor. O moleque começou a chorar, tal. Falou: andei longe de Deus, tal. Falou: eu não fui eu que atirei. Falei: eu não estou aqui para questionar isso. Eu quero dizer para você que está fora do caminho, filho. Sua mãe está orando por você, ó. Dependente de ser você que atirou ou não, o Senhor está dando um recado muito bem dado. Ele falou: pastor, traz alguma coisa para eu ler. Eu trouxe aquele discipulado. Levei o discipulado para ele na outra visita que eu fui fazer. Levei o discipulado para ele. Ele preencheu. Na terceira visita, ele tinha preenchido o discipulado inteiro. Depois eu não tive mais contato com esse menino. Então, eu não sei. Até hoje não sei se foi ele de fato que atirou ou não. Sei que ele estava envolvido com aquilo. Também não estava lá para justificá-lo. Mas eu não sei se o que ele fez é certo ou errado. Mas eu o amo. Isso não mexeu com o meu amor por ele. Ele é o meu filho. Deus nos ama apesar de nós. Porque diante de Deus nós não somos muito melhores do que esse. Não, eu estou querendo dizer que o nosso pecado nos iguala. Aqui ele tem consequências diferentes. Mas diante de Deus, todos nós estávamos como sujo, como imundo. E ele resolveu vir até nós e demonstrar o seu amor. Então, a filiação de Deus é uma grande bênção. No entanto, ela traz alguns desafios. E o que eu quero tratar com os irmãos hoje é que, se Deus nos chamou para ser filhos, há algo que, de viver como filhos de Deus nesse mundo, é o desafio de desfrutarmos do intenso amor do Pai. Deus nos ama. Então, como nós somos filhos, nós precisamos entender o amor de Deus. Tem muito filho que bate cabeça nesse mundo, porque ele não entende que os pais simplesmente os amam. Eles não entendem. Eles acham que todo ato de negação, eles acham que todo não, eles acham que todo podar que os pais dão, toda limitação imposta, é um ato de contrariedade, não é um ato de amor. E nós estamos vivendo numa geração assim. Nós estamos vivendo numa geração sem limites. Nós temos vivido em uma geração que acha que qualquer coisa vale em nome de uma obra. Haja visto os protestos que nós temos visto nos últimos dias, onde as pessoas simplesmente saem quebrando, apedrejando as coisas, muitos deles muito jovens, porque não aprenderam limites. Muitos filhos estão completamente perdidos porque não entenderam a dimensão do amor do Pai. E os filhos de Deus precisam desfrutar desse amor intenso do Pai. Porque o Pai nos ama, mas um Pai que ama é um Pai que cuida, em todos os aspectos. Olha o que nos diz os versículos 1 até o 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa, nós precisamos entender sobre desfrutar o amor de Deus, o amor intenso de Deus, é que Ele escolheu nos amar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O versículo 11 diz que Ele veio para os seus e os seus não receberam, o povo judeu. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque Ele resolveu nos amar. E João fala desse amor de uma maneira maravilhada. Perceba a exclamação, perceba como João está aqui completamente inundado por esse amor e quer que os irmãos entendam a intensidade desse amor. Ele diz assim: gente, irmãos, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. O amor que o Pai nos concedeu é muito maior do que aquilo que nós pudéssemos imaginar. O amor que o Pai nos concedeu vai além de nos dar coisas. O amor que o Pai nos concedeu transportou-nos à sua família. Perceba que João diz
que a grandiosidade do amor de Deus se revela no fato de sermos chamados seus filhos. Não há amor maior que esse. Não há. O apóstolo destaca que, para nós, a dimensão desse amor de Deus, trazendo-nos para si mesmo, nos adotando e nos recebendo como filhos, deve fazer com que nós nos alegremos. O Senhor nos buscou, Ele resolveu nos amar. A filiação marca o nosso recebimento na família de Deus. E de acordo com esse texto, nos mostra que esse presente, esse dom de Deus, é algo permanente, algo temporal, assim como nenhuma filiação é. Mas aqui o termo é muito distinto, e João faz questão. Nós de fato somos filhos de Deus, nós jamais perderemos esse status por qualquer coisa que façamos. E não se engane, diferentemente de nós para com os nossos filhos, que nós temos expectativas, nutrimos expectativas boas sobre os nossos filhos, ainda que de vez em quando a realidade. Já vi alguns pais falando: pastor, como meu filho pôde fazer isso? Falei, normal, está dentro dos parâmetros aí, né? É pecador, né? Nós nos assustamos por quê? Porque é nosso filho. Nós nutrimos expectativas. Nós imaginamos que eles possam, de fato, fazer coisas que nos honrariam, que nos alegrariam. Qual pai não tem? Você sobe lá, o filho fica olhando para você, tipo assim: fui eu que estudei, fui eu que fiz prova. Além de tudo, ficava no meu pé: estuda lá, agora vem buscar com alegria aqui. Fácil assim. Porque na realização dos filhos nós nos realizamos. A diferença, nossos pecados. Aquele que você não cometeu ainda, ele já sabe. Ele sabe que nós vamos nos voltar contra ele, que a gente vai arrumar subterfúgio, a gente vai fugir, a gente vai ser desobediente, a gente vai usar a palavra de Deus contra ele mesmo. Quantos crentes fazem isso, irmão? Distorce a palavra de Deus contra ele mesmo. O cara não quer fazer um negócio, ele arruma um versículo bíblico para não fazer. Íamos falhar miseravelmente, e nos amou. Ele nos amou. Profundamente nos amou. Uma vez uma pessoa conversava comigo e falava assim: pastor, filho dá muito trabalho. Eu falei: ué, e você não dá? Você não deu trabalho. Se eu conversar com seus pais, eles vão dizer: não, isso aqui é uma maravilha. Nunca. O pai que fala isso está mentindo também, viu? De boa. Não, nunca desobedeceu, nunca. Você já desobedeceu, sim. Sim, mãe já desobedeceu, já deu dor de cabeça, já quebrou as coisas em casa. E você deixa de amar? Não. O que nós temos visto no nosso mundo hoje, de abortos, de nos chamar de filhos, de se apresentar como pai, mas nos mostra a profundidade dos estragos que o pecado trouxe, de distorcer uma relação tão abençoada, relação na qual o próprio Criador resolveu entrar conosco, a de pai e filho. Então perceba que quando nós somos chamados de filho de Deus, nós somos chamados simplesmente pelo amor do Pai. João afirma que o ato do amor de Deus nos tornou filhos de fato. Olha, ele diz assim: nós fomos chamados de filhos seus, o que de fato somos. Quando Deus nos adotou, Ele literalmente mudou o nosso status de vez. Deus não foi lá, olhou para nós e falou: vou ficar com ele, que isso não der muito trabalho. Até porque, irmão, a gente não saía de onde a gente estivesse. Ele nos deu uma nova vida, um novo status. Ele mudou a nossa vida por completo. E perceba algo interessante sobre os filhos de Deus: o mundo não os conhece. A ideia aqui é de que o mundo não consegue entender que ideia é esse negócio de filiação de Deus. Eu já conversei com pessoas que até riram disso. Ô, pastor, como é que é esse negócio de filho de Deus aí? Explica aí para mim, como é que é? Por que o mundo não entende? Porque ou o pensamento mundano é universalista, todo mundo é filho de Deus, ou eles não sabem o que status é esse.
Por que eles não sabem? O mundo não tem essa experiência desse tipo de relação com Deus, de filiação, porque ele não conhece Cristo como Salvador. Na verdade, muitos nem julgam que precisam de um Salvador, porque sequer têm consciência do seu pecado. Então por que o mundo não nos conhece quando nós falamos que somos filhos de Deus? Agora é o perfeitinho? Agora vai na igreja? Bom, agora é filho de Deus, o beleza, né? Ele não entende essa relação porque ele não sabe a profundidade do pecado e o que Deus fez para conosco em Cristo Jesus. E João diz isso muito bem claro, e nós vamos considerar isso, irmãos. E mais ainda, João nos diz que a filiação é um processo de santificação diária, constante, fundamentado na esperança de um dia sermos como Cristo, o Filho perfeito de Deus, o Filho legítimo de Deus. Perceba, Deus é o Filho eterno do Deus eterno. Pastor, então o que ele quis fazer conosco? Ele demonstrou o seu amor nos adotando para si. Nos adotando para si. Nos trazendo para si. E olha que coisa fantástica. E nós somos transformados pelo amor de Deus, dia a dia, de glória em glória, no Filho eterno, no Filho perfeito, a imagem de Cristo Jesus, quando no céu, de fato, nós seremos. João diz, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A relação vai mudar, irmãos. Aqui ainda é meio truncado por nossa causa, mas lá no céu vai ser diferente. Quando essa esperança toma o nosso coração, nós estamos dispostos a fazer o sacrifício pessoal que for, de labutar pelo processo de santificação, e assim já buscarmos ser santos aqui. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, quando nós entendemos e desfrutamos do intenso amor de Deus, o nosso coração é levado a viver de acordo com aquilo que Deus quer. Porque nós entendemos esse amor, nós entendemos de onde o Senhor nos tirou. E desejo de estar com Ele cada dia mais. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso precisa estar na nossa mente. Eu particularmente acredito que um crente que cresce espiritualmente no processo de santidade contínua é um crente que entende a dimensão do amor de Deus para com a sua vida. O que Deus fez para com ele. Entregando o seu próprio filho para salvá-lo, para trazê-lo para si. Então, como nós podemos viver como filhos de Deus nesse mundo? Primeiro, irmãos, desfrutando do intenso amor do Pai. Segundo, abandonando a prática de pecado. Ser filho é também ter responsabilidades, viu? Todo filho tem responsabilidade. E todo filho tem normas a seguir. Eu lembro quando nós pregamos aqui a série de sermões sobre os 10 mandamentos. Lembram disso? O que são os 10 mandamentos? São as normas da casa do Pai. O Pai falou, aqui na minha casa funciona assim. Eu sou o Pai, estou acima de todos, você não vai ter outro Deus diante de mim, você não vai tomar meu nome em vão, você vai guardar um dia para santificar para mim, você vai honrar seu pai e sua mãe, e a partir desse honrar seu pai e sua mãe, você vai aprender a se relacionar com a sociedade, não vai matar, não vai roubar, não vai cobiçar, não vai falar mal, e por aí vai. É a regra de casa. Não, com fulano você não vai. Pai, mas você não conhece meus amigos. É exatamente por isso que você não vai mesmo. E se você conhecesse? Aí pelo menos eu não deixaria ir com mais certeza. Como não tem, mas você não vai de qualquer jeito. Quero fazer isso? Não pode. E os filhos que crescem na casa, eles sabem as normas da casa, não sabem? Não é assim com você não sabia? Eu lembro quando eu era criança. É água, viu, irmãos? Não é Covid, não. Tá bom? Eu lembro quando eu era criança, muitas vezes meu pai não precisava falar comigo. Olhar que era só de olhar assim. Sabe assim, quando se o olhar fixasse mais de 3 segundos, era perigosíssimo. Era pior do que o raio laser do Super-Homem. Aquele ali, falei, ixi. Porque ele ainda tinha um efeito retardado. Você sabia que depois que ele parasse de olhar, o efeito vinha de qualquer maneira. Você conhece a norma da casa. Os filhos sabem a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de comer, a hora de fazer, a hora de estudar. Por quê?
Porque eles aprenderam que ser filho é bênção, é privilégio, mas também tem responsabilidade para com a sua família. Olha o que nos diz o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, como nós vivemos como filhos pelo sacrifício de Cristo Jesus que morreu por conta de nós na cruz, a liberdade, ele tirou de sobre nós o peso da transgressão do pecado. Então, quando Deus nos adotou, Deus tirou de nós esse coração pecador e nos habilita que pratica o pecado, rompe as nossas orientações, eu faço do meu jeito. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra? Quando o filho mais moço pediu as coisas e para o pai, a sua parte foi embora. Alguns comentaristas que dizem que o sentido daquilo que o filho fez foi tão profundo e tão aviltante, que é como se o filho tivesse considerado que o pai havia morrido. É como se ele considerasse: as suas normas são nulas. O Senhor morreu para mim. Eu me autogoverno. Então o filho de Deus atenta para as normas de Deus, porque senão ele transgride a lei de Deus. É como se ele declarasse do seu coração: Deus não existe para mim. Mas fato é que Jesus entregou a sua vida exatamente por conta das nossas desobediências. Transgredir a lei é uma tentativa de viver fora dos padrões de Deus. É desconsiderar a lei como se ela não existisse. A transgressão da lei é uma desconsideração para com o próprio Deus. Os filhos que não obedecem aos seus pais, eles estão desconsiderando os seus pais. Eles desconsideram o amor que receberam do pai. É um ato de ingratidão. Sabia disso? Sabia disso, filho? É um ato de ingratidão. Ainda que seus pais não sejam perfeitos. E não são. Quando é com Deus também é assim. Porque para Deus nos adotar custou muito. Ter filhos custa, irmãos. Sejam eles do ventre ou do coração. Custa. A decisão de ter filhos é anterior a tê-los. Pelo menos, quando se casa, você já está casando com o combo completo, viu, irmão? Ter filho faz parte do combo. Se o Senhor for servir de dar, ninguém tem que estar assustado, não. É bênção. E custa. Teus pais decidiram abrir mão de muitas coisas. Seja na gravidez natural ou na adoção. Sabe por quê? Eles resolveram depositar o amor deles, a preocupação deles, a vida deles sobre a sua vida. Eles resolveram te amar. E é incrível, porque quando a gente olha para vocês, assim, o pai olha para o filho, nasce um amor meio especial, estranho. Eu conheço muita gente que não queria ter filho, que quando pegou o filho no colo pela primeira vez, assim, é uma coisa de tirar o fôlego. É a vida da gente fora da gente. Então custa. Quando você desobedece seus pais, você está desconsiderando, você está deliberadamente considerando que as normas dos seus pais são nulas. Está dando uma de filho pródigo. Meu pai morreu, eu me governo. O louco, pastor, é desse nível? É desse nível, é o que as Escrituras nos mostram. Quando você vai estudar o texto a fundo, é isso. É por isso que o Senhor Jesus nos diz, ou melhor, por isso que João nos diz, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, que olha, quem transgride a lei está no pecado. Por isso que o Senhor veio, para nos tirar do pecado. Jesus tirou de sobre nós a condenação pela transgressão da lei e também nos libertou do cativeiro do pecado. Nós transgredimos e havia penalidade, ele pagou a penalidade e nos libertou.
Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, versículo 5. Somente em Cristo nós conseguimos viver longe do pecado, e para que vivamos como filhos de Deus aqui nesse mundo, nós precisamos abandonar a prática de pecado, porque senão nós estamos desconsiderando todo o amor de Deus, todo o sacrifício. E não ando em pecado, pois quem vive em pecado não conhece a Deus de fato. Quando você desobedece na sua casa, ou você não conhece seus pais, ou você é cabeção mesmo. Eu acho que está mais na parte 2, né, do que na parte 1. Todo mundo conhece os pais. Eu lembro aqui quantas bagunças eu ia fazer, eu sabia que não ia dar bom. Eu sabia qual era o resultado que ia vir depois, mas eu fazia bagunça do mesmo jeito. Então não era falta de conhecimento, era o que? Coração duro. Era desejo de se autossatisfazer. E se o meu pai me pega, se a minha mãe me pega, a coisa vai ficar tensa. Eu lembro uma vez que a gente conta uns exemplos da nossa infância que dá até medo que os nossos filhos pensem em seguir, né? Eu saí para caçar com um amigo, cada um tinha uma espingarda, era de pressão. Hoje a gente nem imagina dar uma espingarda de pressão para o filho e liberar ele para ir caçar no mato, né? Qual pai faria isso? Levanta a mão aí, né? Eu catei minha espingarda e fui caçar com meu amigo. E nas nossas ideias perfeitas de caçadores profissionais, a gente resolveu que para atirar era melhor escorar a espingarda no ombro do outro. E eu escorei a espingarda para matar um passarinho no ombro do outro, e a gente comia os passarinhos depois, viu, irmãos? E quando eu fui atirar, passou um mosquito, e ele foi coçar a orelha. O tiro entrou na mão, irmãos. Aquela balinha, mãe vai me matar. A preocupação não era com chumbo. Ele falou, existe uma munição muito mais mortal que esse chumbo, a minha mãe. Se eu chegar em casa com esse chumbo na mão, você não sabe o que vai acontecer. E a gente, claro, pegamos um canivete, lavamos ele na água do rio, enxugamos ele numa folha e tiramos o chumbo no canivete. Falei, rapaz, vamos embora, a gente vai lá, você vai no hospital, você tira isso daqui. Eu falei, não, você não entende. Eu entendia, porque se fosse comigo, eu também ia querer tirar o chumbo. Eu falei, se eu chego com esse chumbo na mão, eu sou um homem morto. Ele falava desse jeito. Eu falei, então vamos tirar o chumbo. E tiramos o chumbo ali. Por quê? Você sabia que estava errado. Você sabia. A mãe não havia falado, se alguém atirar na sua mão, você vai apanhar. Ninguém põe esse tipo de norma. Mas ele conhecia a mãe. Muitas vezes nós transgredimos a lei de Deus, não é porque nós não o conhecemos. É porque a gente deseja cumprir a nossa vontade. Acontece que o Filho de Deus tem prazer em obedecer à lei de Deus. O pecado na vida de um filho de Deus não pode ser algo costumeiro. Eu li na Nova Versão Internacional, mas perceba o que nos diz o texto na Revista e Atualizada. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu. Então, aquelas pessoas que vivem pecando deliberadamente não viram Deus, não conheceram Deus, porque aquele que é de Deus não vai viver nessa prática. O pecado na vida de um crente tem que tirar o sono. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou, pastor, o Espírito Santo não incomoda ninguém. Incomoda. Se você é filho de Deus, faz alguma coisa que é contrária à vontade de Deus para você ver. É o Espírito Santo que te convence da justiça e do pecado do juízo. Como é que você convence alguém, irmãos? Como é que você convence? Falando, não é? Ó, tá errado isso aqui. Não, veja bem, tá? O Espírito Santo faz assim com a gente também. A ideia é bem essa mesmo. Do Espírito Santo falando, não, está fora do caminho. Volta, está fora, está fora. Não adianta você querer se livrar disso. Filho de Deus tem... A justiça aqui é como se fosse um título, não é uma justiça da prática, onde as pessoas conseguem a salvação por méritos. A justiça aqui nesse texto, ela aparece como um título, é como se estivesse dizendo assim, aquele que anda de acordo com Deus é o crente, aquele que anda de acordo com a vontade de Deus é o que é salvo, é aquele que já vive numa vida de santidade com Deus.
Até porque no versículo 8 ele diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. O pecado, que é um hábito na vida de algum, é uma marca do descrente. Então, se você vive pecando deliberadamente, vive desobedecendo seus pais deliberadamente, vive desobedecendo a Deus deliberadamente, toma cuidado. E não fica bravo comigo, quem está dizendo é João, o discípulo do amor. Na sua carta endereçada às igrejas, diz que aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, como nós podemos viver como filhos de Deus nesse mundo? Desfrutando do amor de Deus, abandonando a prática do pecado. E outro privilégio, vivendo livres dos efeitos do pecado. Deus nos chama para si, nos dá o seu amor, nós abandonamos a prática do pecado. E em terceiro lugar, nós vivemos livres dos efeitos do pecado. Parte B do versículo 8 diz assim: foi para isso que eu vou ler o versículo 8 inteiro. Olha só, ele começa dizendo assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E depois ele diz: mas foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio exatamente para destruir toda armadilha, toda artimanha, todo domínio, toda condenação, todo poder, todo envolvimento, todo engodo, toda mentira, todo dolo. Jesus veio destruir essa ação demoníaca. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Perceba que Jesus se manifestou para destruir essas obras do diabo. E o que isso significa? Tirar não apenas as condenações, a penalidade do pecado, mas tirar-nos do domínio do diabo. Se tem alguém que pode viver sem pecado, é o crente, sabia disso? Pastor, mas a gente é pecador. O crente pode não pecar. Como assim, pastor? Porque o crente não é mais escravo do diabo. O apóstolo Paulo diz que tem mais domínio sobre as nossas vidas. Então por que eu peco? Por que a gente peca, irmãos? Não é só porque a gente é pecador, não. A gente peca porque a gente gosta de pecar. E a gente precisa entender nossos prazeres que estão distantes da vontade de Deus. E prazer de todo tipo. Desde busca desenfreada por dinheiro até falar mal da vida dos outros. Então a gente tem um prazer doido de falar mal da vida dos outros. Por que ele tem esse prazer? Porque ele imagina que ele vai aparecer como melhor, diminuindo o outro. É um prazer egocêntrico. Então foi para isso que Jesus se manifestou, destruir essas. E quanto à ação e ainda os efeitos eternos da obra do diabo, Jesus nos resgatou pela graça, ele pagou a culpa da condenação. Assim, os nascidos de Deus não estão mais presos aos poderes do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus foi plantada no nosso coração. Quando Deus te adotou como filho, Ele colocou o Espírito Santo dele para morar dentro de você. A semente dele, mostrando a você aquilo que deve fazer. É isso que nós chamamos de nova vida, de nova criação. É sobre isso que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele foi criado de novo, ele foi feito de novo. As coisas velhas passaram, perderam seus efeitos. Por quê? Porque Cristo destruiu as obras do diabo. E agora tudo se fez novo. Uma vida de pecado é completamente contraditória com a filiação divina. Às vezes isso nos choca. Pode me julgar. Tudo bem, ninguém de fato pode te julgar. A palavra já te julgou. Mas a Bíblia diz que se você viver na prática do pecado, você é de quem? Do diabo. Então você não pode falar do outro irmão. Fala, mas abandona o pecado. Que quem vive na prática do pecado não pode, não é nascido de Deus. Então, um dos efeitos do pecado é a escravidão. Jesus nos libertou dos efeitos do pecado. Você foi livre. Você pode viver sem pecado.
Você pode viver. E João diz isso não apenas aqui. Lembra que nós pregamos um sermão aqui, está escrito aqui, lá no capítulo 2, versículo 1, João diz o quê? Filhinhos, eu escrevo essas coisas para quê? Para que vocês não pequem mesmo. Então a instrução é exatamente essa, para vocês não pecarem. Porque vocês foram libertos desses poderes. Ou seja, João está destruindo a desculpa do crente de que ele peca porque ele é pecador. Ele peca porque ele gosta do pecado. Ele tem prazer no pecado. Ele não peca porque ele está preso a algum tipo de domínio do pecado. E João mais uma vez fala, vocês foram libertos do efeito do pecado. Vocês podem estar livres disso. Foi para isso que ser um filho de Deus é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. A filiação divina muda tudo em nossa vida. E muda tudo em nosso coração. E agora o mundo começa a perceber como funciona a casa de Deus pela relação que nós temos com Deus. E a gente precisa pensar nisso. Quantas vezes você já não viu uma criança mal educada e você não atribui o defeito da criação a quem? Será que não tem pai essa criança? Será que não tem irmão? Se o pai está perto, a orelha quer derreter, né? Não se engane, o mundo faz isso também com a gente. Quando vê a gente sendo crente de maneira torta, fala, o Deus deles, a igreja deles. Eu já vi gente dizendo assim, é por isso que eu não sou crente. Eu falei, lei de engano, você não é crente porque não foi alcançado pela graça, porque tem um coração pecador mesmo. O dia que Deus pegar esse negócio aí, quebra tudo. Mas isso dá argumento para endurecimento do coração das pessoas. Então é um privilégio, mas é uma responsabilidade, porque Deus muda tudo em nós. Versículo 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. É o que está escrito aí, irmão. Sou eu que estou dizendo, não. Não é paráfrase, é Bíblia. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco justiça. Ou seja, eles andam de acordo com a vontade de Deus em Cristo Jesus, eles tomam posse, eles revestem-se da justiça. É aquilo que Paulo diz de desenvolver a salvação. É prática na sua vida, diariamente. Eles começam a colocar os valores do céu aqui na terra, diariamente. Eles vivem em santidade e também manifestam amor para com os seus irmãos. Não se engane, viu, irmãos? Ninguém que não ama o seu irmão ama a Deus. Até porque a Bíblia diz que se a gente disser que ama a Deus, que a gente não vê, e não amar o irmão que a gente vê, a gente está fazendo Deus um mentiroso. Então, os filhos de Deus andam de acordo com a vontade do Senhor e amam os seus irmãos. Nós somos filhos de Deus. Eu sou. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. Agora, os aspectos possíveis e imagináveis. É como se nós fôssemos recriados, refeitos. Entramos para uma nova família. Recebemos um novo sobrenome. Vamos morar num novo lugar. Não é isso que acontece? É exatamente isso que acontece. Esse é o ato de amor de Deus para conosco. Passamos da morte profundamente. E não há nada que você faça que possa diminuir esse amor de Deus. Isso é segurança. E não há nada que você faça que possa aumentar o amor de Deus. Isso é para te trazer humildade. Deus te ama porque o amor dele procede dele. Segundo, como filhos de Deus, nós precisamos abandonar a prática do pecado. Como família de Deus, agora a gente vive uma novidade de vida. Nunca se esqueça disso. O pecado não é compatível com uma vida de fé. O pecado não é compatível com uma vida de fé. Pastor, e se eu pecar? Sermões anteriores, texto anterior de João, capítulo 1, versículo 9, começo 2. Se confessa seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Então você vai reconhecer, arrepender. Terceiro, como filho de Deus, agora vivemos livres dos efeitos do pecado. Já não tem mais condenação. Já não tem mais cadeia. Já não tem mais grilhões. O Senhor nos libertou. Não somos mais escravos. Agora podemos não pecar. Lembre disso. Você pode não pecar. Em Cristo Jesus,
pelo poder de todos os efeitos do pecado, agora e no futuro. Que o Senhor nos constranja por esse amor tremendo de Pai que Ele tem conosco. E que nós vivamos aqui como filhos de Deus amados, manifestando a glória do Senhor aqui, até que um dia sejamos de fato como Ele é no céu, na glória eterna, em Cristo Jesus. Amém? Feche teus olhos. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra nessa manhã. Te louvamos pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos. Te louvamos pelo privilégio de podermos estar juntos aqui nessa casa, para cantar louvores, para a sua casa, Senhor. Que bom que como filhos, Deus, compartilhamos do teu pão. Como filhos, tomamos posse do sacrifício, nossa certidão de nascimento, em nome de Cristo Jesus. Amém.